Feche seus olhos, coloca sua mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor. Querido Espírito Santo de Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos, mais um culto, mais um sábado, na Tua presença, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer, para buscar a Tua face, para Te cultuar com todo o nosso ser. Por isso, Espírito Santo, nós Te damos toda, mas toda a liberdade nesta noite. Fala aos nossos corações, usa a minha vida, toca nas vidas aqui presentes, as vidas que estão nos acompanhando, Pai, pela internet, pelas lives, em o nome de Jesus. Eu assim oro e te agradeço. Amém. Amados, eu quero dizer uma boa noite também a você que está nos acompanhando pela live, você que está no conforto do seu lar, no conforto da tua casa. Eu peço agora que você se desprenda de tudo também e ouça aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. E é um grande prazer tê-los conosco também. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Eu tenho um tema hoje para a minha mensagem. E o tema da minha mensagem é: os segredos das vitórias de Davi. Nós vamos aprender algumas coisas hoje sobre os segredos da vitória de Davi. A palavra do Senhor, ela diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Na minha palavra, ela fala que ele estava na sua mão uma funda e uma pedra. O que eu quero dizer para vocês hoje, que o rei Davi, ele é sem sombra de dúvida um dos personagens que é mais conhecido e mais admirado da Bíblia. E eu creio que quem participou da escola bíblica aqui, quando criança, muitas crianças desejaram ser o rei Davi, ou então ser como o rei Davi. Quem fez isso já? Que sentiu essa vontade? Eu senti quando eu era criança, quando eu participava da escola bíblica, né? E a trajetória então do homem de Deus, deste homem de Deus, rei de Israel, salmista, adorador, homem segundo o coração de Deus, ele foi traduzido, trajetado em vários textos bíblicos, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre ele. E é claramente salmodiado, salmos também que foi escrito por ele. Então, Davi, ele tem uma grande bagagem para nos ensinar. Davi, ele tem uma grande trajetória, ele teve uma grande trajetória, melhor dizendo. E com essa grande trajetória deles, nós podemos aprender muitas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. E sem dúvida nenhuma, ele é e será sempre muito estudados pelos historiadores. Enfim, tudo isso visto a maneira como Deus o abençoava e também como o Senhor usava e a forma temente e adoradora com a qual ele servia a Deus. Davi, ele tinha um temor muito grande e ele servia o Senhor de todo o seu coração. No entanto, diante de tudo isso, de todas as virtudes dele, a Bíblia nos traz o caráter da sua personalidade, das suas conquistas. E em nenhum momento, meus queridos, a Bíblia faz questão de apontar ou de mostrar, de não apontar ou de não omitir ou esconder as fraquezas do rei Davi, de Davi. Em nenhum momento a Bíblia faz isso, mas pelo contrário, ela mostra com riquezas de detalhes. E por que a Bíblia mostra as fraquezas de Davi com ricos detalhes? Isso é para mostrar para mim e para você que não existe nenhum herói, nenhuma pessoa que seja herói da fé, que não tenha as suas fraquezas e os seus fracassos. E que nenhuma pessoa vai ser vitoriosa sem antes ter os seus tropeços. E isso é interessante. Talvez você esteja aqui hoje se auto-julgando, se auto-punindo,
se autodeclarando um fracassado, uma fracassada, ou se autodizendo que você serve o Senhor, você busca, você está no templo, você está louvando, você está orando, lendo, e algo não acontece de diferente na tua vida. O Senhor, Ele quer falar com você hoje. Ele quer falar, só que mesmo assim, mesmo sobre essas situações de Davi, a fraqueza dele, os tropeços dele, a palavra do Senhor, ela é bem clara, que a graça do Senhor não é negada àqueles que desejam e aqueles que têm a sua vida no altar de Deus, a sua vida servindo ao Senhor de todo o seu coração. Guarda isso no teu coração. Não é negada a graça de Deus para nós, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos fracassos, independente dos nossos pecados. A graça do Senhor, ela nos alcança e ela é liberada sobre as nossas vidas. Você crê? Diga um amém. Amém? E o texto que nós lemos traz para nós então o encontro aqui de Davi com Golias. Um encontro que é muito conhecido por todos nós, mas eu não quero ficar teando, eu não quero tear agora somente essa vitória que ele teve, essa vitória em específico, mas eu quero lembrar você de uma coisa, que Davi, ele passou por muitas batalhas, muitas pelejas, muitas lutas, muitas guerras, mas na Bíblia não existe nenhum relato de que ele perdeu uma guerra. Na Bíblia não existe nenhum relato de que ele fugiu de alguma batalha. As únicas vezes que a Bíblia nos mostra que ele fugiu foi quando ele não quis entrar numa batalha, ele não quis entrar numa guerra com o rei Saul. Porque ele entendia que o rei Saul não fazia parte dos planos de Deus, mas ele entendeu que era Deus que tinha que pelejar aquela causa, era Deus que tinha que agir naquela circunstância, da forma e do tempo do Senhor. Independente de tudo isso. E nós podemos ver que a relação de Deus com Davi era uma relação não somente pelo fato dele ser um salmista, um adorador, um cuidador de ovelha, um pastor de ovelhas, mas sim porque ele tinha o seu coração totalmente temente a Deus. E essa é uma das coisas que eu quero pontuar com você, um coração temente a Deus, independente de ser pecador. Independente de ser falho, independente de ter fraqueza, nós temos que ter um coração temente ao Senhor. Amém? E eu quero observar aqui com vocês que as vitórias dele não estavam pautadas nas armas, na funda, na pedra ou na espada que ele usava. Não estava pautada nisso, mas ele tinha uma postura no seu interior que ganhava a simpatia de Deus, ou seja, ele tinha sentimentos no seu coração que atraía o amor de Deus, atraía o coração de Deus. Então eu posso dizer para você que nós temos muito a aprender com Davi. E aqui, se eu e você, nós tivermos essa postura de Davi que ele teve, essa postura, esse sentimento que atraia o coração de Deus, nós vamos vencer todas as nossas batalhas, nós vamos vencer todas as nossas guerras, todas as nossas pelejas, todas as nossas lutas. Porque nós estamos aqui neste mundo, servindo ao Senhor, mas nós não estamos isentos de ter que guerrear com principados e potestades. Nós não estamos isentos de guerrear com pessoas, qual são agentes do inimigo para tentar destruir, para tentar atrapalhar a nossa vida. Nós não estamos isentos de pessoas nos perseguirem. Nós não estamos isentos de pessoas querer puxar o nosso tapete. Só que com o Senhor, se nós aplicarmos, nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira coisa aqui que eu quero dizer para você é que Davi, o seu coração pertencia a Deus. Para quem pertence o meu e o seu coração nesta noite? O nosso coração, ele pertence ao Senhor. Davi,
Ele não era um crente nominal, meus amados, e nem um adorador artificial. Mas ele tinha uma paixão no seu coração. Ele tinha um amor sincero por Deus, independente das suas fraquezas. Você, talvez, ainda não esteja entendendo, mas por que a pastora Silvânia está falando tanto de fraquezas e fracassos? O Senhor, Ele tem olhado para cada um de nós e Ele tem contemplado todas as pelejas interiores que nós temos. Todos têm as suas pelejas, todos têm as suas lutas. E muitas pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades por isso. Muitas pessoas estão perdendo de estar na presença de Deus da forma que o Senhor gostaria que estivesse, porque não conseguem entender algumas coisas. E hoje eu vou tentar clarear isso para você. Ele tinha o seu coração pertencendo a Deus. Lá em 1 Samuel 16, quando o Senhor manda o profeta lá para falar, para escolher o rei que ia ser ungido de Israel. Chega lá na casa, Samuel, na casa de Jessé. E quando ele vê o filho dele, lá no versículo 17, lá no versículo 7, ele fala que quando ele viu Abinadab, ele pensou assim: é este. Com certeza é este que o Senhor escolheu para ser o rei do seu povo. Mas o Senhor, aquele que conhece o coração, sondamente esquadrinha, Ele falou com Samuel. Não se engane pela aparência, porque você olha o exterior, mas eu o interior. E aquele que conhece o coração do homem, mesmo Davi não ter sido chamado ali para aquela reunião, o Senhor conhecia o coração dele. E aí então, Jessé foi apresentando seus filhos. E Samuel, e passou um, não é este, o Senhor dizia. Passava outro, não é este, nem este. Aí terminou de passar os filhos, de ser apresentado ali para Samuel. E ele pergunta para Jessé: não tem mais nenhum homem, nenhum varão nesta casa? Ele diz: sim, tem o meu filho, que é cuidador de ovelhas. Mas ele não serve para ser rei, porque ele é muito jovem, ele é pequeno. E aí então, o Samuel, ele dá uma ordem para que fossem buscar Davi. E a ordem era que ninguém ia comer enquanto ele não chegasse. E quando ele se apresenta ali, Samuel vê, ele coloca os pés na porta. Samuel percebe, olha que interessante, que ele era o quê? Sisudo em palavras. Ele cantava bem, ele era um homem que, além de ser sisudo, ele cantava bem, ele era um homem de guerra. E tinha uma coisa que era importante nele: o Senhor era com ele. E o Senhor, Ele é comigo e com você hoje. Ele é comigo e com você todos os dias da nossa vida. O Senhor é aquele que vai nos sustentando, vai nos dando o caminho. Talvez você olhe hoje, você tenha um sonho de ser alguém na presença de Deus. E você pensa, mas ninguém me dá uma chance. Eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece o teu coração. E se Ele tem propósito, Ele te encontra. Ele manda buscar você. Você pode estar escondidinho. Você pode estar em qualquer lugar. Que o Senhor, Ele dá ordem, vai buscar. Que eu quero que essa pessoa seja ungida. Por isso, meu querido, minha querida, descansa o seu coração. Descansa o seu coração, porque o segredo é ter um coração sincero diante da presença de Deus. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Eu quero ler para vocês 1 Crônicas 28:9. Olha aqui, Davi, quando ele estava prestes a morrer, ele chama o seu filho Salomão e olha o que ele diz. Olha o que é importante, eu quero, se você guardar isso nessa mensagem hoje, meus queridos, eu já me dou por satisfeita. Ele fala assim, ó: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda
todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que coisa linda! Davi, ele viveu no caminho do Senhor. E no momento da sua morte, ele ainda passa esse ensinamento para o teu filho. Por isso, pega esse versículo hoje, grava ele no seu coração, da sua alma, e viva intensamente na presença desse Deus. Viva intensamente, independente das suas guerras, independente das suas lutas, das suas dificuldades. Davi, a segunda coisa, ele buscava Deus. Ele buscava o Senhor. Você tem buscado o Senhor? Com toda certeza, eu creio que Deus hoje, Ele esteja dizendo assim: eu quero homens que me busquem em espírito e em verdade. Eu quero homens e mulheres que sintam a falta da minha presença. Davi, ele, quando ele estava salmodiando, ele estava cantando, ele estava louvando ao Senhor, ele era tocado pela presença de Deus, ele era revestido da presença de Deus, ele era muito abençoado. E eu quero convidar você esta noite a buscar a presença do Senhor. Busca em oração, tenha o seu momento com Deus. Sabe o que eu tenho percebido? Na minha própria vida, que tem coisas que o Senhor, Ele não quer usar de pastores, Ele não quer usar de profetas, Ele não quer usar de pessoas que estão em cima de um púlpito pregando, para falar comigo, para revelar algo para mim. Mas Ele quer falar algo comigo, no meu particular. Ele quer se revelar a mim, no meu particular. Por isso, nós precisamos ter o nosso tempo de particularidade em oração com Deus. Olhe para o seu irmão aí, ninguém pode tocar em ninguém, mas olhe para ele e fale assim para ele: o Senhor te espera no quarto da oração. O que você está esperando para ir lá falar com o Senhor? O Senhor, Ele quer se revelar a nós. E Davi, no silêncio da campina, ele dedilhava sua arma salmodiando o Senhor. A Bíblia fala que ele estava no silêncio. A Bíblia fala que ele estava no silêncio. Não fala que ele estava na correria, dirigindo o carro. Não fala que ele estava em qualquer lugar. Ele estava no silêncio das campinas. Então o Senhor, Ele quer falar com você e comigo no nosso silêncio. Em nome do Senhor Jesus, que você possa buscar o Senhor. Porque quem ora vive diferente. Quem ora tem um ministério diferente. Quem ora tem é ministro de louvor diferente. Quem ora sai das batalhas diferente. A importância de buscar a Deus, independente se nós somos falhos, pecadores, independente das falhas que nós estamos, que nós não conseguimos lidar com elas até o momento. Mas hoje eu quero dizer para você, você que está aqui, que está passando essa situação, você não vai sair dessa porta da forma que você entrou. Se você realmente abrir o seu coração hoje para o Senhor, deixar o Espírito Santo tocar, que Ele venha limpar tudo isso, você vai sair daqui nesta noite transformado. Porque o Senhor, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele tem a unção de mudar qualquer situação. Por isso você não está sozinho. Essa peleja não é sua. Se posiciona diante de Deus. Tenha o seu coração voltado a Deus. Busque a presença do Senhor. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que ele não confiava em si mesmo. Muitas vezes eu ouvi pessoas lá onde eu trabalho, que eu trabalho na Unimap, e pessoas que são evangélicas, cristãs, infelizmente, e chegava e comentava comigo: Silvana, eu já estou na 3ª graduação, estou no pós, estou fazendo doutorado agora. Eu não tenho tempo de ficar orando para buscar resposta de Deus em relação à igreja, em relação aos nossos grupos. Eu não tenho. E isso é lamentável, uma pessoa dizer uma coisa dessa, que ela não tem tempo para orar. O que eu quero dizer para você
que não é um banco. As coisas espirituais, elas não são conquistadas sentado num banco, numa cadeira de uma faculdade, de um seminário. As coisas espirituais, elas são conquistadas na intimidade com Deus. Então, se você quer ter um nível mais elevado na sua vida espiritual, busque o Senhor. Se você quer ser alguém na presença de Deus, busque o Senhor. Mesmo que você esteja escondidinho, mesmo que ninguém esteja te vendo, mesmo que os líderes que estão aqui não estejam te vendo, mesmo que os pastores, os nossos amados pastores não estejam te vendo, o Senhor te encontra. Porque é Ele que vai fazer a obra na tua vida. É Ele que vai te dar o caminho, mas isso depende de uma postura nossa. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Ele não confiava em si mesmo. Olha o que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem que faz dele a sua força. Lá em Salmos 33, do 15 ao 19, diz assim: o salmista diz: eis que o rei não se salva pela força do seu exército, nem o valente pela sua própria força. A vitória ou a salvação do homem não está na espada, nem na lança, nem na força do seu braço, mas o Senhor livra o justo da cova e a sua alma da perdição. Um dos grandes alívios que eu tenho para minha alma, sabe o que é? É que Deus não depende de mim para fazer sua obra. Deus não depende de mim para cumprir os seus propósitos. A única coisa que Ele depende é daquilo que Ele quer fazer na minha vida para cumprir a vontade dEle. Essa é a única certeza que eu tenho. E há uma oração de um pastor norte-americano, Morris Cerullo. Quem conhece ou já ouviu falar? Teve uma vez que ele entrou na presença do Senhor em oração e ele disse para Deus: Senhor, eu não gosto de ser o Cerullo. Eu não gosto de ser o Cerullo. Eu não me satisfaço. Eu vivo falhando. Aí o Senhor falou para ele: More, quem você gostaria de ser? Ele respondeu para o Senhor: eu gostaria de ser Davi. O homem que dedilhava sua harpa, o demônio saía, Senhor. O homem segundo o teu coração. Aí o Senhor perguntou para ele assim, presta bem atenção nisso que ele viveu, porque o Senhor quer revelar algo no seu coração nesta noite. O Senhor diz assim para ele: e se você tivesse que matar uma pessoa e depois ficar com a mulher dele, você o faria? Senhor, ele respondeu, o Senhor sabe que eu não tenho coragem de matar nem sequer uma formiga. Aí o Senhor respondeu para ele: então você não tem páreo, você não serve para ser Davi. Porque Davi, ele matou um homem, Urias, e ainda ficou com a esposa dele. Então você não serve. Aí o Senhor perguntou para ele assim: quem mais você gostaria de ser? Eu gostaria de ser Abraão, o seu amigo, ser amigo do Senhor. Aí o Senhor pergunta para ele: se hoje chegasse 4 homens na sua casa, e esses 4 homens levasse a sua esposa, a sua mulher, e dissesse que iam levar para eles, você o deixaria? Não, Senhor, só se me matassem antes. Aí o Senhor disse para ele: então você não serve para ser Abraão. Porque Abraão, para poupar a sua própria vida, ele entregou Sara. Interessante isso. Aí o Senhor pergunta pela 3ª vez para ele: mas quem ainda você gostaria de ser? Eu gostaria de ser Moisés. Moisés viu a tua glória. Moisés falou face a face com o Senhor. E o Senhor perguntou para ele: se você falasse comigo face a face, e se você visse a minha glória, você não me desobedeceria? Ele respondeu: Senhor, se eu visse a sua glória e falasse com o Senhor face a face, eu não vou te desobedecer. Aí o Senhor disse assim para ele: então você também não serve e não presta para ser ele. Você não serve para ser Moisés, porque eu falei para ele tocar na rocha, ele a feriu, ele me desobedeceu.
E nesse momento, então, Mori Cirula, ele começa a chorar sem entender. Aí o Senhor fala assim para ele: Mori, você não entende. Não era Davi, não era Abraão, não era Moisés, mas era o meu Espírito que agia neles para cumprir a minha vontade, para cumprir o meu querer, a minha vontade e o meu propósito na vida deles. E esse mesmo Espírito, ele está na tua vida. Esse mesmo Espírito está com você. O que eu quero falar para você que está me ouvindo aqui nesta noite, você que está nos acompanhando pela nossa live, pela internet, eu quero dizer para você que o Senhor, ele está na tua vida, e você não precisa de dependência de outra pessoa, a não ser do Espírito Santo de Deus, para ele encontrar em você aquilo que ele quer fazer através da tua vida, uma grande obra na tua vida. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo assim: eu não estou feliz com quem eu sou. Eu não estou feliz. E eu quero dizer para você que isso aí é o inimigo que está colocando na sua mente. Porque o Espírito de Deus, ele habita na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Tem muitas pessoas que caem porque elas têm o eu. Eu faço isso, eu sou boa nisso. Tantos pregadores que caíram por isso. A palavra de Deus fala que a soberba é o males. A soberba é a raiz de todos os males. E quando o Senhor te posicionar em alguma coisa, que você não pense que é você que está fazendo. O apóstolo Paulo disse, eu até grifei aqui: porque Deus tem colocado o seu tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Portanto, não é você, não é a sua vida, mas é o Espírito Santo de Deus, que Ele vai agir, que Ele age através da tua vida. Eu estou quase terminando. Deixa eu ver o horário aqui, que eu gosto de falar, né? Então, eu tenho que me policiar. Gente, se vocês soubessem como eu era tímida. Na idade de vocês, e muitos de vocês aqui, eu era tão tímida. E o Senhor me encontrou, porque Ele conhecia meu coração. Ele me encontrou assim, como Ele encontrou Davi. Ele me laçou, me buscou e falou: vem aqui, é para cá que eu quero você. O Senhor conhece o teu coração. O seu coração pertence a Deus? Se o seu coração pertence a Deus, você pode ter certeza que Ele vai encaminhar todos os seus passos naquilo que é a vontade dEle. E eu quero dizer para você que Davi, ele zelava pela reputação de Deus. Ele se preocupava mais com o nome do Senhor do que o seu próprio nome. Muitas vezes, o nosso grande problema é esse, Juninho. A gente coloca sempre a reputação do nosso nome antes, quando na realidade o primeiro nome que vem é de Deus. O primeiro nome a que vem é de Deus. Não é o meu, não é o seu. Por 3 vezes, Davi, ele fala lá do versículo 26 ao 46. Ele fala: quem é este incircunciso para blasfemar do exército do Deus vivo? Muito forte isso. O que eu quero dizer para você? Que você tem que zelar pelo nome do Senhor. Tem um pastor norte-americano da igreja de Stoll. O nome dele é Robert. Eu gosto muito de leitura. Quem gosta de leitura aqui? Amém, glória a Deus. Não gosta de leitura, pastor? Gosta, glória a Deus. Pastor Gil também não? Gosta, glória a Deus. Ele disse que uma vez eu li um recado dele. Foi até em pesquisas da internet, não foi nem no livro.
Ele diz o seguinte, que quando a igreja dele estava tendo um grande avivamento, ele apanhava muito, ele apanhou muito, o nome dele foi denegrido, publicavam coisas ruins a respeito dele. E quando o Gil estava ministrando aqui, o Espírito Santo tocou em mim ali. Porque eu coloquei isso na minha ministração para compartilhar com vocês. Ele chegou, ele disse para o Senhor. Ele entrou em uma oração, ele foi para um retiro de oração. E na presença do Senhor, ele orou e disse assim: Senhor, o meu nome está sendo manchado. Estão degredindo o meu nome. Tudo isso porque eu estou fazendo a tua obra e fazendo a tua vontade. Eu quero que o Senhor entre com providência contra essas pessoas que estão me perseguindo, contra essas pessoas que estão manchando o meu nome e manchando o nome da tua igreja. Aí o Senhor respondeu para ele: Robert, qual é o nome que salva? Ele respondeu: é o teu, Senhor. Qual é o nome que cura? Ah, é o teu, Senhor. E qual é o nome que liberta? É o teu, Senhor. Então, Robert, esquece do teu nome e prega a minha palavra, prega o meu nome, faz o ensinamento, porque é eu que curo, salvo, liberto e transformo, porque do teu nome quem vai cuidar sou eu. Por isso eu quero dizer para você: zele por aquilo que Deus tem colocado na tua mão, zele por aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, zele por tudo aquilo que pertence de Deus que está sobre a tua vida. Zele a presença de Deus, zele o nome de Deus, zele a casa de Deus, zele o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, zele tudo aquilo que Ele confiou a você. Porque do teu nome e da tua vida Ele cuida. Quando eu estava iniciando o meu ministério, vamos dizer assim, que eu fui ajudar e eu fiquei ali com a minha irmã. Ela era a pastora titular da igreja e eu fui ali auxiliá-la. Eu fiquei 4 anos com ela. E ali eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas. E ali o Senhor foi me ensinando aquilo que eu deveria dar valor, que era para as coisas do Senhor. Acontecesse o que acontecesse, eu zelava e zelo até hoje pelo nome do Senhor. Eu não aceito que ninguém fale mal do meu Deus. Eu não aceito que ninguém fale mal dos meus pastores. Eu não aceito que ninguém fale mal da minha igreja. Eu não aceito que ninguém fale um A daquilo que pertence a Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. E eu sei que Deus está falando com você. Eu sei. Porque senão Ele não colocaria isso no meu coração para eu compartilhar com você nesta noite. E para eu terminar, eu quero dizer para você: Ananias, Misael e Azarias, o que eles fizeram? Quando o rei fez ali uma estátua, fez uma imagem para ser adorada, ele diz assim para o rei: o meu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar das tuas mãos. Mesmo que Ele não nos livre, nem assim nós iremos prostrar diante desta estátua. Isso é postura. Quando o mundo trouxer para você coisas para você negar o teu Deus, coisas para te tirar da presença de Deus, coisa para desagradar o coração de Deus, eu quero dizer para você: toma a postura que eles tiveram. Defenda, zele por este Deus, porque eu e você só temos a ganhar com isso. E para eu terminar, eu quero dizer para você que Davi, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, você que está em casa,
Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. Em 1 Samuel 16:13 diz que quando Samuel acabou de ungir Davi, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele e nunca mais saiu. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer se apoderar da tua vida nesta noite. Você que está aqui sentindo frieza espiritual, você que está aqui nesta noite que não consegue mais orar, você que está aqui e você que está em casa também, vocês que não conseguem orar, que não conseguem ler a palavra, vocês que não conseguem ir para o silêncio do quarto para buscar a face de Deus, para ter respostas e revelações de Deus, eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele quer te renovar nesta noite. Ele quer trazer para você saúde espiritual, renovo espiritual. Ele quer trazer para você cura. Muitas pessoas estão doentes da alma, estão doentes do espírito e do corpo, com doenças, com enfermidades, que tudo isso não provém de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar sobre vocês nesta noite. Ele quer limpar tudo aquilo que não provém dEle. Ele quer curar, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer renovo, e Ele quer que você vença todas as suas batalhas. Talvez a sua batalha seja uma doença, talvez a sua batalha seja a sua vida sentimental. Às vezes a sua batalha é você não conseguir orar, é você não conseguir ler a palavra, é você não dobrar os seus joelhos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar a tua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje. Deus, Ele não está à procura de grandes nomes. Ele não está à procura de grandes nomes, mas Ele está à procura de pessoas que queiram o servir, que queiram o temer e que queiram depender somente dEle. Se você se posicionar hoje de depender somente do Senhor, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Existem muitas pessoas no Anônimos fazendo coisas extraordinárias para o Senhor. Muitas pessoas que nós nem conhecemos no mundo, no Brasil, pregando o Evangelho, ensinando, salvando pessoas pelo nome do Senhor, curando, sendo instrumento do Senhor, recebendo dons do Senhor, de cura, de libertação. E nós nem sabemos, nós nem conhecemos. E muitas vezes nós olhamos e queremos ser como as pessoas que estão no auge do seu ministério. O Senhor, Ele não está preocupado com o nosso exterior, mas Ele está preocupado com o nosso interior. Sabe que o Senhor quer? Um coração que pertença a Ele. Sabe que o Senhor quer? Uma pessoa que o busque. Uma pessoa que não tenha sua autoconfiança em si mesmo, que se acha. O Senhor quer que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa história. E no texto de hoje, está bem claro de que Davi, ele foi ali e ele venceu. A palavra do Senhor diz o que aqui, ó? Fala que ele feriu o filisteu, e matou sem usar nenhuma espada, com uma pedra e uma funda. Para ele ter feito isso, aquele que agia na vida dele é o que levava para ter essa vitória. Aquele que agia na vida dele, o Espírito Santo de Deus, e que se cumpria a vontade de Deus na vida deste homem, que ele foi muito usado, entre tantos outros personagens da Bíblia. Eu sou super fã de Davi. Super.
entre tantos outros, que se eu for ficar falando aqui, eu falo a noite inteira e não me canso. Aí eu pergunto para você que está ouvindo essa ministração hoje: o que é que você quer alcançar na tua vida, que você não alcançou? O que é que você quer se livrar, que você não conseguiu se livrar? Qual é a batalha que você está travada aí? Qual é a peleja? Qual é a guerra que você está travando aí, que você não consegue sair dela? Só que hoje eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus reinar, você vai sair vitorioso de tudo isso. Eu quero que você feche os seus olhos. Neste momento, eu peço que venham os músicos aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, Ele está usando esta luta, esta batalha e essa peleja que você está passando hoje como um trampolim para o próximo estágio. Então, dependa somente dEle e não da força do seu braço. Dependa do Senhor dos Senhores. Tenha essa posição que Ele teve na tua vida. E eu quero dizer para você que vale a pena. Porque quando eu ia para a escola bíblica e eu aprendi sobre Davi, eu aprendi essas posições que ele tinha, essas decisões. Eu comecei a fazer as mesmas coisas e hoje eu sou uma mulher vitoriosa. Hoje eu sou uma mulher forte. Hoje eu sou uma mulher guerreira. Sabe por quê? Porque eu não ando na força do meu braço, mas eu ando pela força do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer da tua vida. Eu peço agora que eu quero fazer uma oração antes de entregar o microfone. Eu espero que essa palavra tenha alcançado a tua vida. Eu espero que esta palavra tenha gerado em você um desejo de mudança. Que esta palavra tenha gerado em você um despertar para deixar o Espírito Santo de Deus te encontrar onde você está. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa cumprir a vontade dEle na tua vida e deixa Ele trabalhar da forma que Ele quer e não da tua. Nós não podemos chamar aqui à frente, por todas as precauções que nós temos. Mas eu quero que você aí sentado, que precisa dessa oração que eu vou fazer, conforme eu for falando, vai se colocando em pé. Você que está aqui hoje, que você não está gostando de ser quem você é. Você que sente que você está falhando demais. Eu quero que você se coloque em pé, que eu vou orar por você. Você que está aqui, não tenha vergonha, meus amados. Na presença de Deus nós temos a liberdade. Você que está aqui nessa noite, que você sente que você precisa mudar algo da tua vida e depender somente de Deus e não na força do seu braço. Você tem lutado sozinho. Se coloque em pé. Você que está aqui nesta noite, que precisa que o Espírito Santo de Deus toque no seu interior e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado para você ter uma vida de vitória, regrada de bênçãos. Se coloque em pé. Se posiciona diante da presença desse Deus. Eu sei que tem mais pessoas. Você que está em casa, se coloque em pé. Você que reconhece que sem Deus
Deus, sem o Espírito Santo movendo a tua vida, você não vai alcançar todas as vitórias que você precisa. Vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Você que precisa de um toque do Senhor hoje, você que precisa ser renovada as suas forças, a sua intimidade com Deus em oração, em estudo da palavra, encontrar forças para vencer o desânimo, vencer a depressão, se coloque em pé. Você que precisa de uma cura hoje no seu físico, vai se colocando em pé, e eu vou orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração e leva o seu pensamento a Deus. Vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor foi ministrada aqui nesta noite, Pai. E eu peço, Senhor, que assim como Davi teve os segredos das suas vitórias, eu peço que o Senhor se revele a cada um de nós, a cada um que está se posicionando diante da Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, ao encontro de cada coração, de cada vida. Que o Senhor venha trabalhar, Pai, no singular de cada um. Que o Senhor mova de nós, retira de nós, arranca de nós tudo aquilo, Senhor, que impede o Teu querer, a Tua vontade ser cumprida na nossa vida. Tira, Senhor, toda depressão, tira toda doença, tira toda enfermidade, tira, Senhor, destrói neste momento pelo poder do nome do Teu Filho amado Jesus. E que nós possamos, Senhor, trilhar os Teus caminhos vitoriosos, assim como Davi. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha, Pai, os seus fracassos, os seus tropeços, mas o Senhor cuidou dele, ele teve a vida dele debaixo da Tua bênção enquanto ele viveu. Por isso eu peço que essa bênção seja estendida sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que está se posicionando, cada pessoa, Pai, que precisa do Teu toque especial nesta noite. E que haja, Senhor, bênção, que haja vitória, que haja cura, que haja mudança, que haja crescimento, que haja, Senhor, em nome de Jesus, um renovo espiritual, Senhor. Ai, Espírito Santo, o Senhor sonda e esquadrinhas, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece cada coração. Por isso, Deus, trabalha nesses corações e dá vitória de cada um da forma que cada um necessita, a forma, Pai, com que eles têm lidado. Eu peço que o Senhor dê direção, eu peço que o Senhor nesta noite, Pai, venha dar estratégias, em nome de Jesus, assim como o Senhor fazia na vida de Davi, que o Senhor faça na vida do Teu povo. Em o nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o FAD, eu abençoo todos que estão presentes, todos aqueles que estão acompanhando pela internet e todos aqueles que futuramente vão ouvir e participar desta ministração. Ah, Senhor, que eles possam sair daqui hoje com uma nova história sendo escrita, uma história, Pai, de conquistas e vitórias. Em nome de Jesus, que toda batalha, que toda peleja, que toda guerra seja cessada, seja destruída. Todos os ataques de Satanás, todos os ataques, Pai, do mundo espiritual contra os Teus filhos, contra, Senhor, essas pessoas sejam destruídos agora em nome de Jesus, mas que eles sejam renovados, que eles sejam abençoados e vitoriosos pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e eu peço, Deus, que o Senhor toque na alma, no espírito, na mente e no coração, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.